Se você quer saber como calcular o deslocamento escalar de um móvel e como determinar sua distância percorrida, esta aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Esta aula é uma aula de cinemática escalar. Lembre-se que na cinemática a causa do movimento não é importante, apenas o movimento em si. E na cinemática escalar, nós enxergamos todas as grandezas como grandezas escalares, ou seja, o importante para nós é o valor numérico. Olha só, vamos falar hoje aqui de deslocamento escalar, que vai nos ajudar muito aí na hora de estudar velocidade média. Pessoal, seguinte, definimos na aula anterior que o espaço, olha só, é a grandeza que determina a posição de um corpo em relação à trajetória. Então, você tem lá a origem dos espaços, que vai ser o nosso referencial, e eu tenho aqui um corpo que no tempo t0, ele ocupa um espaço S0. Certo? Ou seja, a posição inicial dele, o espaço inicial dele. Só que depois de um certo tempo, ele vai estar lá um tempo t que passou, certo? Ele vai estar em outro local, outro espaço, que eu vou chamar aqui de S, que vai ser o nosso espaço final. Ou simplesmente posição final. Tanto faz aí falar espaço final ou posição final. Sempre em relação a essa origem, esses pontos aqui. Mas o que vai ser o ΔS? O ΔS é simplesmente a variação do espaço, que no caso aqui é o nosso deslocamento escalar. Pessoal, sempre que aparecer delta em física, esse triângulo aqui que é uma letra grega, significa variação de algo. Aí é o final daquilo menos o inicial. Então, no caso, o nosso ΔS vai ser a variação do espaço, deslocamento escalar, certo? Que vai ser dado em metros no sistema internacional, mas você pode usar outras unidades também, como quilômetro, milha e por aí vai, centímetro. O S é o espaço final ou posição final, e o S0 é o espaço inicial ou posição inicial. Então, apareceu delta em física, e vai aparecer várias vezes para vocês aí, em vários conteúdos, é sempre o valor final menos o valor inicial. E olha só que interessante, aqui não importa como foi feito o percurso. Para a gente, o importante é apenas o valor final e o valor inicial. Certo? Que a gente vai fazer essa subtração aqui. Olha só, aqui eu marquei uma origem, o zero, e marquei vários pontos aqui, que no caso seriam nossos espaços, certo? Nossas posições. E essa linha aqui, essa trajetória, ela cresce para a direita. Ou seja, a direita do zero aqui, valores positivos, a esquerda do zero, valores negativos. Eu vou colocar aqui esse corpo verde, vai ser o primeiro que a gente vai analisar. Ele vai sair aqui da própria origem, ou seja, o S0, o espaço inicial dele, é o próprio zero. Aí ele vai se movimentar até o espaço ali igual a 2 km. Então, esse aqui seria o nosso S final, nosso espaço final, posição final. Aí, qual seria o deslocamento desse corpo? Pessoal, bem tranquilo, né? A posição final, o espaço final não é 2 km e o inicial 0. Então, é só fazer o final, que é 2 menos 0. Certo? Então, 2 menos 0 vai dar aí 2 km. Esse foi o deslocamento desse corpo aqui verde. Agora vamos lá, um outro corpo. Esse corpo aqui vermelho, certo? Outro móvel. Ele vai sair aqui do espaço menos 2 km. Então, esse aqui é o espaço inicial dele, de onde ele partiu. E vai, olha só, até o espaço é igual a 1 km, que vai ser, no caso, a posição final, o espaço final. Quanto que foi a variação do espaço desse móvel vermelho? Quanto foi o deslocamento escalar dele? Bem tranquilo. É o espaço final, que é 1, menos o espaço inicial, que é menos 2. Só que você tem que tomar cuidado com o seguinte. Tem um menos aqui da fórmula, só que tem um menos desse valor aqui, que é menos 2. Então aqui vai ficar um joguinho de sinal, menos com menos.
e menos com menos dá mais. Então vai ficar 1 mais 2, que dá 3 quilômetros. Foi o deslocamento desse corpo saindo aqui do espaço menos 2 quilômetros, indo até o espaço 1 quilômetro. Sempre que você está a favor da trajetória, ou seja, aqui no caso indo para a direita, o que acontece? O seu ΔS é positivo. Agora vamos fazer um exemplo onde você vai para a esquerda. Olha só esse corpo aqui, esse móvel roxo. Ele vai ter como espaço inicial 2 km. Ele sai ali desse espaço. Aí ele vai se movimentar até o menos 1 km, que vai ser o espaço final. Então, quem é o espaço final? Menos 1. Quem é o inicial? É o 2. Então, eu vou fazer menos 1 menos o 2. Menos 1 menos 2 vai dar menos 3 km. Então, esse foi o deslocamento dele. Foi um deslocamento negativo. Por quê? Porque ele está indo contra a trajetória. Em vez de ele ir para a direita, ele está indo para a esquerda. Então, sempre que isso ocorrer, você terá aí um deslocamento negativo. Então, deslocamento, variação do espaço. Olha esse outro exemplo aqui. Eu tenho um carro que ele vai partir da posição aí do espaço inicial igual a 20 km. Esse é o marco quilométrico inicial. Aí ele vai se movimentar até esse outro marco quilométrico, de 80 km. Então, esse aqui seria o espaço final, certo? Ou posição final. Quanto foi o deslocamento escalar desse carro? Bem simples, né? No caso aqui, esse deslocamento escalar seria o nosso ΔS. Basta fazer, no caso aqui, o espaço final, posição final 80 km, menos o inicial, que no caso foi 20 km. Então, 80 menos 20 vai nos dar aí 60 km. Essa foi a variação do espaço para esse carro, ou deslocamento escalar. Agora aqui, vamos ao conceito de distância percorrida. Pessoal, primeiro, uma distância nunca pode ser negativa. Uma distância tem que ser um valor positivo. Então, aqui a gente vai usar o conceito de módulo de um número, porque já que o módulo de um número é sempre um número positivo. Olha só, eu tenho esse carro, certo? Ele vai sair aqui do marco quilométrico 10 e depois vai até o marco quilométrico 90. Esse móvel vai se deslocar em um mesmo sentido, ele não vai mudar o sentido, ele vai sempre aqui no caso para a direita. Então ele saiu do 10 e foi até o 90. Certo? Nós podemos calcular aqui o deslocamento dele, já que a gente já viu nos slides anteriores. Basta fazer a posição final menos a inicial, ou espaço final menos o inicial, que no caso vai ficar 90 menos 10. 90 é o final, onde ele terminou, 10 é onde ele iniciou. Então 90 menos 10 vai dar 80 km. Pessoal, a distância percorrida é 80 km também. Por quê? Porque é sempre o valor positivo aqui do deslocamento. Certo? A distância percorrida é igual ao módulo do deslocamento. Pessoal, essas duas barrinhas aqui é o módulo, ou seja, o valor positivo do deslocamento. Certo? Então, distância percorrida é o módulo de 80, que é 80 km. Ah, e se por acaso, em vez de você sair do 10 e ir para o 90, fosse o contrário. Você tivesse saído do 90 e ido para o 10. O que ia mudar? O seu deslocamento ia ser negativo, certo? Só que a sua distância percorrida ia ser positiva, porque não tem distância negativa. Então, o seu deslocamento ia dar menos 80, porém, a sua distância ia continuar dando 80, a distância percorrida. Agora vamos pensar assim. Você tem um móvel que vai num sentido e depois inverte e volta. Como que você calcula a distância percorrida? A ideia é calcular vários deslocamentos e somar o módulo deles. Ok? Essa é a ideia. Então, primeiro ele vai do 10 até o 90, certo? Esse seria o primeiro deslocamento. E depois ele vai do 90 até o 70, ele vai retornar. Aí seria o segundo deslocamento. A gente vai somar o módulo desses dois deslocamentos, ou seja, o valor positivo desses dois deslocamentos. Primeiro aqui, eu vou falar que é o ΔS da ida, que no caso vai ser aí 90 menos 10, né? Já que o 90 é o final e o 10 é o inicial, de onde ele partiu. Então vai dar 80 km.
Agora o ΔS da volta é do 90 até o 70, ele está voltando. Então agora quem é o final é o 70 e quem é o inicial é o 90, certo? Então vai dar um valor negativo aqui do ΔS. Esse deslocamento vai ser de menos 20 km. Só que quando você for contar como distância percorrida, você tem que pegar esse valor positivo, certo? Então a distância percorrida aqui vai ser o módulo do ΔS da ida mais o módulo do ΔS da volta. O módulo do ΔS da ida é 80, mas continua 80 mesmo, né? Já que é positivo. Só que na volta é negativo, então você vai pegar esse valor aqui positivo, que é o módulo de menos 20, que dá 20. Então deu 100 km, né? A distância percorrida por esse carro. Mas é bem tranquilo, né, pessoal? Do 10 até o 90, ele percorreu, no caso, 80. Aí depois ele voltou 20. Ou seja, ele percorreu mais 20. Então ele percorreu 100 km. Ah, mas e se ele tivesse voltado de novo? Ele vem até o 70, depois ele vai até o 80. Você soma outro módulo do ΔS, certo? Quantas vezes ele for e voltar, você vai somando aí o módulo de cada deslocamento. Sempre o valor positivo. Agora vamos fazer aqui um exercício. Um carro parte de um ponto A sobre uma trajetória e vai até uma posição B. E em seguida retorna para C. Observe a figura e responda o que se pede. Então, pessoal, olha só. O S0 dele vai ser aqui, no caso, menos 30. Olhando aqui para a letra A. Qual o deslocamento efetuado pelo carro de A até B? Então, o S0, de onde ele parte, é o menos 30. Aí ele vai até a posição B, que é 80. Então, esse aqui seria o nosso S final dessa primeira parte. Certo? Então, como que eu vou calcular o deslocamento? Bem simples. É a posição final, espaço final, menos o inicial. No caso, o final é 80, o inicial é menos 30. Então, vai ficar 80 menos o menos 30. Vai ter um jogo de sinal aqui, né? Já que esse valor é negativo. Então, vai ficar 80 mais 30, que é 110 km. Então, o deslocamento dele aqui da posição A até a posição B foi, no caso, de 110 km. Agora, vamos para a letra B. A distância percorrida de A até B. Pessoal, aqui no caso, o deslocamento de A até B já deu um valor positivo. Então, a distância percorrida é sempre o módulo aí do deslocamento. Então, o módulo de 110 continua sendo 110, continua sendo positivo. Agora a letra C. Qual é a distância total percorrida pelo carro desde o instante T1 até o instante T3? Então, T1 ponto A, aí ele vai até o ponto B, depois volta até o ponto C. Certo? Então, vai ser o quê? Vai ser o módulo do ΔS da ida, que é do ponto A até o ponto B, mais o módulo do ΔS da volta, que é do ponto B até o ponto C. Pessoal, na ida é bem tranquilo, seria os 110 km esse ΔS, que a gente já fez aqui na letra A, certo? Indo do A até o B, ou seja, do menos 30 a 80. Agora vamos pensar na volta. Ele vai sair do ponto B, que vai ser o nosso S0 agora, na segunda parte, e vai até o ponto C, onde o espaço vai ser igual a 50 km, certo? Então, a conta vai ficar assim. O final, que é 50, menos o inicial, que é 80. Então, vai ficar 50 menos 80, que dá menos 30. Mas quando a gente fala de distância percorrida, pegamos sempre o valor positivo. Então, vai ficar o módulo de 110 mais o módulo de menos 30, já que eu estou somando aqui a ida e a volta. O módulo de menos 30 mais 30. Então, vai ficar 110 mais 30, que vai dar 140 quilômetros. Então, do menos 30 até o 80, percorreu 110. Aí, depois, ele percorreu aqui mais 30 para voltar para o ponto C. Então, no total, o carro percorreu 140 quilômetros. Aí, a letra D pergunta o seguinte: qual o deslocamento total do carro desde o instante T1 até o instante T3, na posição C? Pessoal, então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar como o inicial o menos 30 e o final o 50. Então vai ficar 50 menos o menos 30, certo? Então vai ficar 50 mais 30, que é 80. Então lembra que não importa o que foi feito no caminho, como o caminho foi feito. Apenas o ponto final e o ponto inicial.
certo? Então, no caso aqui, eu vou fazer 50 menos o menos 30, que foi de onde tudo começou. Então, dá 80 quilômetros. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê o joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!